Começando mais uma revisão aqui, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, diário de trade do índice do dólar. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias e autorizar que o YouTube mande notificação para o seu dispositivo. Então, dito os avisos, bora lá para o gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando primeiro em relação a Renko, troca de cor, que a gente teve aqui algumas oportunidades de troca de cor e alguns ruídos também. Não cheguei a fazer nada no dólar, apesar que o dólar foi muito mais bonito que o índice no sentido de ter criado uma tendência, né? Mas deu uma venda aqui que não andou muitos pontos, uma compra também que não andou muito, a venda também não, até que essa compra andou. Essa venda andou um pouquinho, aqui foi stop, essa venda andou bastante, compra stop, venda stop, compra stop. E aí essa venda foi até interessante, a compra não foi tão boa, a venda não, e aí já ficou travado. Já ficou travado, já não era tão interessante essa região aqui com as médias flats, até pelo Renko. E aí o gráfico de candles, bem mais interessante que do índice, né? A gente teve um dia hoje mais claro de uma tendência, porém ainda segue dentro dessa lateralidade macro, respeitando, e que ainda vai ser importante para amanhã. A abertura estava muito feio, a abertura a primeira hora do dia estava pior que o índice. Mas aqui, então, não vi nada a ser feito, tinha gap entre candles, então fechou no preço, abre em outro, fechou no preço, abre em outro, tinha doji aqui no meio, situação bem caótica, média sem tendência, cenário bem complicado. E aí acabou tendo uma força do nada, com a abertura depois do à vista, não era do norte-americano, não tinha notícia hoje também, começou a ter uma força, fez um pullback, não vejo aqui como um bom gatilho, não vejo ainda, o pullback das médias ainda estava recente, as médias criando tendência. E aí começou a cair de uma forma bem estranha, até que de repente, paulada para baixo. Aí foi um movimento forte juntando com a abertura do norte-americano. Esticou, se eu marcar aqui a primeira pernada do dia do 1 ao 2, a gente tem quase próximo de 161, né? Acabou aqui chegando de forma esticada, pensar em reversão nessa região desse fundo, eu não tinha confluência suficiente. A única coisa que eu tinha era o fato de ser o próximo do 161 do dia, porém fundo mesmo estava lá embaixo e tá no meio da lateralidade ainda. Então tinha que ficar mais próximo lá da extremidade de baixo. Deixa eu ver se eu tinha variação também eu não tinha próximo, então não tinha muito o que fazer aqui. E aí, pensar em reversão não tinha confluência, então não faço nada, o movimento faz um pullback longe das médias, não vendo aqui. E acabou cruzando, né, e aí dá esse pullback lateral, só que esse pullback lateral realmente aí está na cara do 161 do dia. Então como é que eu vou vender aqui? Na cara do 161, e acabou sendo justamente o fundo do dia. Travou, voltou, médias ficaram sem tendência até o final do dia. Essa queda aqui tinha criado um favelo gap, então acabou preenchendo nesse favelo gap. Criou uma outra aqui em cima que talvez amanhã possa subir para preencher e acabar confirmando novamente o cenário de mercado lateral. Então, o mercado, no geral, foi mais bonito que o índice, mas não dizendo que foi lindo, porque lindo, os dois foram horríveis. Mas aqui segue em lateralidade, então essas regiões ainda são as mais relevantes. O topo da nossa máxima histórica lá em cima, aqui um topo importante, esse é o meio dessa lateralidade. E aqui embaixo, caso o fundo venha respeitar, lá embaixo é um possível alvo. As médias estão sem tendência em tempo gráfico maior, então um cenário bem complicado aqui. E aí a gente amanhã vai ter o gap, né? É decisivo porque o gap aqui está muito próximo da região da extremidade inferior. Então como será que vai reagir, né? Porque se for na extremidade inferior pela lateralidade, tende a ter pressão compradora. Então talvez olhando só pelo fato da figura, a gente pode ter um movimento de alta amanhã para buscar a extremidade superior. Só por causa disso, olhando o padrão da figura. Eu espero que não faça isso. Por que eu espero que não? Porque eu estou esperando que o índice venha subir. Se aí seria uma correlação muito importante, dólar cair e índice subir. Então por isso que eu estou esperando esse movimento aqui pro dólar. E aí falando do índice, nossa, continuou a merda que está acontecendo desde semana passada. Caos, caos, caos. Mercado travado, range muito ruim do dia. Aqui, falando, né, ontem eu comentei no estudo semanal que poderia ter um gap de alta. Agora nem tô lembrando porque por causa... por causa que sexta-feira tivemos feriado, só que o EWZ acabou funcionando. E aí, se for ver, nós tivemos um dia positivo para algumas ações na sexta, né, DR. Então a gente poderia ter um gapzinho leve de alta. Acabou sim confirmando esse gap. Movimento... Antes de eu falar disso aqui, falar do Renko primeiro. Que aí fica interessante, porque o Renko até foi muito legal, só que não vi segurança, tá? Não vi segurança aqui para entrar. A gente teve aqui a primeira troca do dia, voltou forte, não entrei, fiquei babando depois.
E aí essa compra que eu tava coçando para entrar, mas eu vi que não tinha um risco retorno bom para VWAP, não entrei, ainda bem. Venda que não teria andado muito também, aí de repente, do nada, esse movimento foi muito estranho. Força muito forte para baixo e estava querendo voltar para cima de novo. Então, muito estranho aqui. Mas olhando pelo movimento do 10R de médias, a gente vê que não teve nenhum pullback seguro. Nenhum pullback seguro aqui do dia. O máximo que teve foi esse, só que esse já estava esticado do movimento aqui da abertura. Então não vale a pena entrar nessa venda aqui, essa compra depois de movimento esticado. E aí esticou, aqui é a região de fronteira, não podemos entrar, aqui não tem risco retorno para VWAP. E aí a 9,20 ficaram sem tendência, subiu forte, chegou no VWAP bem, de pullback que a gente não entra aqui. Caiu sem dar pullback, subiu sem dar pullback, caiu sem dar pullback. Então, um cenário horrível depois, tá? Média sem tendência também. Então, pelo Renko, dá pra ver que o cenário estava bem estranho. Troca de cor teria sido um pouco mais interessante. Mas aí, falando do gráfico de candles, a gente teve um cenário que o primeiro candle foi de rejeição, superior, inferior, quase um long leg doji, só que teve muito corpo. E aí, teve dificuldade para subir. Eu achei até que fosse romper máxima. Queria que rompesse nessa lateralidade aqui, para depois a gente pegar um pullback, na verdade aqui. O pullback depois acabou não indo. E aí teve uma pressão muito forte vendedora, voltou tudo, assim, rompeu o mínimo, ignorou todas as médias. É normal que venha ignorar, porque está lateral, né? As médias não tendem a respeitar. E aí caiu de forma esticada e travou no meio do nada, aqui nesse fundo. Ah, esse fundo aqui de sexta, de quinta, na verdade. Bom, assim, pra mim ainda é o meio do nada. E aí faz um pullback. Eu não vejo uma venda boa aqui, porque ainda não era uma confirmação de tendência da média. E ainda nós estávamos operando no meio da lateralidade macro, que é uma região que é chata com força, né? Sendo que eu vejo mais cenário para subir do que para queda. Então não vejo um bom pullback. O movimento começa aqui a fazer agora um pullback na 20. Aí eu tava, até o Rodrigo estava perguntando se era pullback da 20, né, para entrar. Não, porque o pullback foi agressivo. E aí depois confirmou a bandeira. Essa bandeira do nada teve um rompimento, tentou romper o fundo, só que rompimento falso, fechou muito próximo aqui, voltou e voltou forte. Do nada também, voltou muito forte. O movimento aqui pegou o stop de quem estava vendido, fechou o favelo gap, nós tínhamos o favelo gap dessa região, tínhamos aqui também, preencheu o favelo gap, só foi para isso. Preencheu o favelo gap, voltou, já teve pressão vendedora de novo. E aí volta de novo e estopa quem comprou. Então, um movimento muito estranho. Uma queda muito estranha, porque também nessa alta aqui teve favelo gap, né? Então acabou caindo, preenchendo esse favelo gap. Renovou fundo, rompimento falso, ainda na lateralidade macro. A gente consegue ver que a 9 cruzou para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não temos mercado em tendência, que eu já nem quis mais acompanhar, sair para almoçar e não voltei mais. Vi depois pelo celular que o mercado realmente ficou muito feio até o final do dia. E segue ainda dentro dessa região. Não rompeu e mais uma vez um candle doji no diário. O cenário não está fácil, já temos aí 5 pregões de doji. Olhando pelo Ibov, tá pior ainda. E aí, olhando pelo semanal, nós temos aqui, óbvio, né, que a semana começando com doji. Então, o cenário, por enquanto, é como se esses últimos dias não tivesse acontecido. É como se não existisse, não tem movimento. Estão aguardando ainda esse pacote de corte de gastos, que parece que não vai sair essa semana, porque o foco é o G20, né? O encontro de alguns países que estão aqui no Brasil, no Rio. Então, parece que vai deixar de escanteio essa novela mexicana aí, né? Então, não sei quando que vai voltar. E temos aí feriado na quarta. Semana estranha, né? No geral, ruim, sem notícias relevantes. E falando do macro lá fora, a gente teve uma ajuda, tá? Porque se for ver em relação à variação, deixa eu puxar aqui. Os DIs hoje também muito tranquilo. O IFNC aqui de boa. E aí tivemos Petro e Vale subindo muito forte. Por que diabos, então, o índice não subiu? O que estava acontecendo, né? Se eu puxar aqui a composição dos índices, pena que eu acho que eu não vou conseguir puxar tudo, né? Mas nós tínhamos muitas ações negativas, que somando poderia sim anular esse movimento de alta dessas 3 principais ações aqui. Petro 3, Vale e Petro 4. Então nós tínhamos muitas ações na outra ponta, no campo, assim, não tão negativo, mas somando uma com a outra, anularia o movimento da alta daquelas 3. Então o cenário aqui chato. Mas o dólar caiu bastante, o dólar foi bom, a queda aqui foi até interessante. Muito auxiliado pelo movimento lá fora, ainda bem. Mas falando do S&P, o S&P ele fez um pullback agressivo, né, na sexta, e aí hoje uma correção normal. Só que para mim isso aqui é a barra ignorada para voltar a cair. Dow Jones, nós tivemos aqui um movimento que não foi de alta, então as 30 principais empresas do S&P estão sentindo a queda ainda.
E aqui, o que que fez o S&P subir? Foi o setor de tecnologia, que para mim está insustentável essa alta já. O que ajudou o dólar a cair aqui e lá fora também, várias moedas, foi graças a Deus o movimento lá do DXY hoje teve correção, longe da média de 9. E que bom, né? Isso ajuda muito aqui, enfim, várias moedas. E testou a região de resistência, então espero que sim, venha respeitar e venha corrigir, porque está tendo divergência de IFR. O nosso WZ segue em patamar ainda de suporte, não teve nada aqui ruim ainda. Hang ok, caindo. VIX ok. Minério hoje chegou a subir forte, aí ajudou a Vale. Petro também chegou a subir forte, numa região que ainda acho perigosa por causa do oco. Ajudou a Petro também a subir aqui. O ouro teve uma correção, beleza, e por isso que acabou o dólar sentindo também. Juros lá fora não para de subir em deriva, mas por enquanto hoje estava até mais tranquilo. E aí, falando em relação à Vale, né, tava até comentando que aqui era uma região de possível fundo, seria muito, assim, complicado e triste, né, se houvesse o rompimento do fundo. Pelo menos ainda não fez, e tinha vários candles seguidos aqui de baixo, então uma correção hoje aconteceu, né, que bom. Petro, nós tivemos também uma... Aí veio a questão, Petro aqui eu estou um pouco preocupada, porque a DR dela não para de subir, dias consecutivos de alta, mas ok, se estiver subindo, ótimo. E o YouTube aqui parado também nos últimos dias. Então o setor financeiro está sendo muito culpado desse movimento parado. Porque nós temos aqui também 2 dias no IFNC. Cenário bem chato. E aí falando aqui, deixa eu ver o que mais. As magníficas, só de curiosidade, um pullback. Então hoje foi lá fora tecnologia. E aí falando de tecnologia, mas antes só comentando que hoje nem notícia teve, segunda-feira normal. Amanhã também nós não temos notícia relevante. Algumas na zona do euro, mas durante o pregão não tem, então não tem que preocupar com isso aqui. E aí, coisas aqui relevantes, né? Infelizmente, a situação ali da Ucrânia e Rússia estão se intensificando. É preocupante, tá? De novo, certas ameaças aí de usar alguma coisa de nuclear, né? E talvez eclodir uma terceira guerra mundial, infelizmente. Mas, enfim. Falando do Nasdaq aqui, sigo ressaltando que a imagem não, gráfico, né? Está insustentável, não está saudável. Olhando aqui desde 2021, gráfico do diário, quando chega aqui nesse indicador, né, de correlação, junto com juros americanos de 10 anos, nós temos aqui uma correção forte. Aqui foi uma correção até de 8,7, aqui de 7,95, aqui de 7,20. E aí? Nós estamos novamente nessa região de patamar aqui de possível correção. É como se fosse uma sobrecompra. Uma correlação dos juros americanos aqui batendo essa linha desse patamar de possível resistência. Então, mais um fator. Outra que a queda do dólar lá fora ajudou várias moedas, só algumas que não, tipo da China, da Turquia, enfim. Mas no geral, olhando aqui de valorização, o real foi muito bem hoje, tá? Muito bem. Mas a Colômbia foi mais, mas enfim. O real foi muito, muito bom mesmo, tá? Então, acabou ajudando finalmente esse movimento, porque essa alta toda teve aqui muito pela questão da precificação da vitória do Trump, dos juros americanos precificando mais alta, da política que o Trump deve aplicar, que vem afetar a inflação dos Estados Unidos. Então, precisava de uma correção, né? E ainda está precisando, acho que ainda precisa corrigir mais. Outra questão que sim, todo mundo está vendo, essa questão do doji no diário, Ibov, isso não é legal, tá muito estranho. Semana passada nós fechamos a primeira semana na história com a menor variação, tá? E aí, doji pra mim sempre também foi um candle de indecisão. Ele é um candle de indecisão. A gente tem que sempre esperar o candle seguinte, um candle forte, para ter uma noção do que fazer. E aí, quanto mais doji tiver, mais um sinal de que vai pegar uma força para algum dos lados. E aí a questão qual lado, não sabemos. Então aqui bem no finalzinho, nós temos assim a presença de sequências de dojis posicionados mais ou menos nos mesmos preços. Reforça a possibilidade de reversão. Eu espero que seja para cima, né? Para subir. E aí, respeitar aqui nosso, deixa eu ver, do Ibov, nosso canal, né? Respeitar o canal aqui do suporte e voltar a subir. Espero que sim. São vários dojis seguidos. Outra coisa aqui, tá? Que, infelizmente, mais um cenário. Tudo ruim, né? A questão da Selic. Itaú tá estimando já para o ano que vem, né? 13,50 de Selic. Antes era 12, então já projetou 1,5 para cima. Com um cenário complicado. Fora isso aqui de coisas que eu achei no Twitter, é só isso. E aí, só ressaltando o ponto, né, que nas posições abertas do site da B3, o estrangeiro segue comprando, tá? Ele está montando, desmontando, montando e desmontando. Na sexta-feira, dia 8 da semana retrasada,
295 contratos em aberto na compra. Aí na segunda semana passada, 305, terça, 316, quarta, 343 e quinta, antes do feriado, 360. Então ele está acumulando caladinho nessa região. Está aproveitando esse movimento para melhorar suas posições. E aí, será quando vai acontecer esse movimento de alta? E falando em alta, por enquanto o cenário ainda do Ibov tá ok. Isso aqui era até quinta, né? Não tem aqui o candle atualizado de hoje. Mas nós temos aqui um cenário que tende a ser um possível fundo no nono pregão, mais ou menos, que bate com a quinta-feira da semana passada e agora. Então, possível fundo aqui para a gente ter um movimento de alta para fim de novembro. Então, bate com várias possíveis estatísticas, né? Outra aqui, se a gente for ver, início do mês tende a ser de alta, foi de alta, depois queda, e aí por enquanto tá travando esse fundo, para talvez agora fazer um movimento de alta, espero que sim. Outra, que é essa imagem do comportamento do ciclo de meio de mandato, né, do ciclo presidencial. Era para ter tido um fundo aqui final de outubro, até agora nós não tivemos, mas também não teve nenhuma renovação de fundo tão absurda assim. Por enquanto o cenário está caindo em deriva. E aí de 18/11, no caso hoje, nós tínhamos aqui na previsão, né, um outro possível fundo aqui para depois o movimento de alta. Então esse é a última oportunidade, a última janela de oportunidade para se formar um fundo aqui para a gente ter um movimento de alta. Se não acontecer, só ano que vem. Só ano que vem, pela estatística aqui, infelizmente o cenário vai estragar tudo. E aí isso aqui também segue ainda. Nós temos um cenário que se for puxar de 52 dias, nós tivemos aqui um movimento de topo e depois corrigiu. Se for puxar um cenário de 30 dias desse topo com esse, jogando 30 para cá, pelo menos teve uma mini correção, esse não foi tão eficaz. Mas se for olhar esse daqui desse fundo com esse topo, jogando para frente, nós tivemos aqui um fundozinho também. E aí, jogando do maior, no caso aqui então, 52 dias, jogando para frente, nós estamos nessa região aqui de área de possível troca, né, de inversão de tendência. Que isso pode ser também mais uma confluência para a gente ter uma inversão aqui, uma reversão, um movimento para alta, tá, no caso. Outro motivo que também acho que pode ter um movimento a qualquer momento de alta, a divergência que nós temos no Ibov. Nós tivemos aqui um movimento de meio do ano passado, né, de alta, e aí início desse ano teve aqui um movimento de correção e está fazendo isso graficamente. Só que olhando pelo IFA, quando a gente teve esse movimento aqui, ou seja, que fez um fundo mais alto, o IFR fez um fundo mais baixo, e aí isso é uma reversão positiva. Acabou renovando máxima histórica. E aí essa máxima histórica aqui está subindo, formando fundos aqui mais baixos. Então, movimento também que pode ser mais uma engatada para movimento de alta, tá? Isso olhando no semanal. Então, também tem essa questão dessa divergência que sigo ressaltando que é um fator relevante para uma confirmação de movimento de alta. Mas é aquilo, parece que o mercado está no stand-by ali, só esperando essa praga desse pacote de corte para dar algum motivo para atrair volume, porque o volume está um saco. O volume está um saco. Se for olhar aqui em relação ao diário, o volume está bem chatinho nos últimos dias, tá? Eu digo volume para poder operar tendências aqui, porque de negociação, o volume financeiro foi assim absurdo nesses últimos dias. A maioria acima da média. Isso é uma indicação de região que eles estão montando aqui ordem. Só que eles estão dificultando para quem está operando talvez rompimentos. Eles não estão rompendo essa região. Quando romper, a gente pode ter um movimento explosivo, que vai acabar estopando a outra ponta. Então está acima da média. Uma coisa que até dias com mais força, né, não estava. Por exemplo, esse 210 aqui abaixo da média. Então, são candles de rejeição com muita negociação que está acontecendo. Negociação difícil de interpretar. Nós temos aí a Morgan trabalhando para deixar o mercado bem confuso. Do nada, da nada tá comprada. Aconteceu isso muito hoje. Tá comprada, chega no topo, a gente acha que vai romper, volta, investe tudo e vai na venda. Compra do nada, acha que a gente acha que vai romper, ela investe tudo e vai para venda. Então, da nada, ela tá desenhando o movimento aqui do gráfico. Tá difícil de tentar acompanhar ela. Mas, fora isso, ok, era só isso. Então, que eu tinha que ressaltar. Um dia que eu também não acabei fazendo nada, né? Desde segunda-feira, na verdade, semana passada eu não fiz, aí hoje também não. Será que vai inteirar mais de uma semana sem fazer nada?